Olá, está começando o programa Conexões Espiritualidade e Cotidiano, feito à imagem de Deus e por isso livre por natureza. Fui todavia escravo da violência e do egoísmo, à imagem do mundo em que nasci. Assim começa o livro A Montanha dos Sete Patamares, talvez a mais conhecida obra de Thomas Merton, um dos grandes místicos do século XX. Nosso convidado de hoje é o Fernando Alcice, participante da Sociedade dos Amigos Fraternos de Thomas Merton. E você, como sempre, pode participar conosco pelo WhatsApp 996428473 ou pelo telefone 3469-2531. Tudo bem, Fernando? Tudo bem. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui nessa noite. Obrigado, agradeço o convite. Então, veja bem, o nosso mundo anda meio doido, né? Há tanto fundamentalismo, há tanta desrazão, há tanta gente excluída da vida, há tanto acúmulo de riqueza por outro lado. Como falar dos místicos nesse mundo tão pragmático, tão cheio de valores apenas terrenos? Acho que os místicos têm uma mensagem para a gente, né? Eles são uns luzeiros, eles apontam outras realidades, muitas vezes esquecidas por nós, que distanciamos, né, de Deus. Então, eles apontam para uma relação pessoal com Deus. Uhum. E, ao mesmo tempo, eles também amam o mundo, se inserem no mundo, né? E querem amar também esse mundo, mas de uma maneira diferente. Então, nesse sentido, os místicos não são meros moralistas no confronto com o mundo. De jeito nenhum. Uhum. Eles amam o mundo, querem a transformação do mundo, querem trabalhar por essa transformação. Uhum. Eles querem ser luz para este mundo. Agora, na maioria das vezes, os místicos tiveram a consciência de que eram diferentes no seu tempo, de que antecipavam os tempos, de que enxergavam mais a fundo o mistério da própria existência? Ou isso foi acontecendo ao longo de sua vida? Acho que acontece naturalmente. Acho que muitas vezes eles não têm a percepção, né? Uhum. Então vão ver lá na frente, né? Sei. Por exemplo, Thomas Merton. O que chama a sua atenção na vida de Thomas Merton? Quem foi Thomas Merton? Primeiro, um homem que nasceu na França, em 1915, né? Perdeu a mãe muito cedo, com 6 anos. Depois, o pai, um pouco mais... Ele estava na adolescência, ele perdeu o pai. Aí foi estudar na Inglaterra, onde moravam seus avós. E dali ele foi para os Estados Unidos. Lá ele se formou em literatura inglesa e começou a escrever algumas coisas. Ele sempre foi um escritor muito fecundo, né? Mas era um homem que não tinha religião. Uhum. Mas, em um determinado momento, ele fica muito curioso e se interessa pelo cristianismo, e lá em Nova York. E lá há uma conversão. Ele se batiza porque os pais... A mãe era Quaker, era da Nova Zelândia. E então ele vinha de divisões, né, em termos de religião. Em Nova York ele se converte e tenta entrar nos franciscanos, mas é rejeitado. Aí ele é aconselhado a fazer um retiro lá no mosteiro cisterciense, e aí ele é aceito lá, para se tornar um monge. Ele entra lá em 1941, no dia 10 de dezembro de 41. E é uma data muito importante para ele, porque depois ele se ordena também em 10 de dezembro de 49 e vem a morrer nessa data em 68. Uhum. Né? Sempre 10 de dezembro. De dezembro. É. Mera coincidência ou providência? A gente não sabe, né? É um mistério de Deus aí, né? Na vida dele. Inclusive agora, em dia 27 de agosto, né? Faleceu Dom Helder, Dom Luciano, Dom José Maria Pires. Três bispos místicos, profetas da igreja, da história da igreja neste país. Sim. Então, acho que para Deus não há coincidência, então, né? A sua admiração por Thomas Merton brota de onde? É dessa busca dele, né? Dessa liberdade, uma pessoa muito livre, né? Que nunca ficou presa aos condicionamentos do seu tempo, nem da sua família, nem mesmo lá. Talvez pelas na perdas, vida monástica, né? Perda da mãe muito cedo, perda Sim. do pai. Ele teve que lidar com a solidão dele muito grande, né?
mas um homem que sempre buscou Ele se muito. considerava um estrangeiro nesse mundo, um xenós, ou seja, não temos aqui uma morada permanente, talvez daí o seu desapego. Sim, mas também ele amava muito esse mundo, né? Ele era muito crítico, né? Muito crítico, ele tinha questão social muito forte. Apesar de ele estar numa vida de clausura, de um mosteiro, era como uma antena parabólica, né? Ele estava ligado no mundo inteiro e se sentia em comunhão com todo mundo. Mesmo depois que ele deixa a vida comunitária do mosteiro e vai lá para um eremitério, na área mesmo do mosteiro, né? Ele decide ser eremita e continua ligado no mundo. Então ele escreve contra a guerra do Vietnã, contra o comunismo, né? Contra a riqueza, o mundo norte-americano, a defesa dos negros. Isso significa talvez que ele tenha entendido muito bem o que Jesus falou, né? Pai, eu vos rogo que não os tireis do mundo. Exatamente. Ou seja, aqui eu diria, o topos privilegiado de nossa missão. Não podemos viver a vida fugindo desse mundo, pelo contrário. E aí eu acho que há um elemento maravilhoso da mística de Thomas Merton. O amar o mundo, vamos dizer assim, de uma maneira nova. E, de fato, ele trata muito do homem novo, né? Como que nasce o homem novo para Thomas Merton? É aquele homem que passa do falso ego para o verdadeiro eu, né? Que entra em comunhão com Deus, que se conhece, né? O autoconhecimento é fundamental, né? E que está numa relação muito próxima, muito pessoal com Deus. Ou com a Trindade aí no nosso caso, né? Essa relação é dom de Deus ou é uma busca ou as duas coisas? Acho que são as duas coisas. É dom de Deus e uma busca, né? Tem que haver um desejo, né? Da parte humana, né? Uma abertura para isso. Foi o que Thomas Merton fez, né? De vez em quando eu digo assim para o meu povo, se a gente não reserva espaço e tempo para Deus, nós nos distanciamos dele. Sim. Se reservamos espaços, tempos, privilegiamos a escuta da palavra, a intimidade com o Mestre, seguramente nos alcançamos no nosso eu mais profundo, né? Que é aquilo que Thomas Merton chama de o eu real, né? O verdadeiro ego, né? A modernidade, Fernando, consagrou o sujeito. O sujeito moderno é um sujeito autônomo, muitas vezes um sujeito absolutizado e fechado em si mesmo, que veio, eu diria, a resvalar numa espécie de subjetividade esquizofrênica hoje. Um sujeito individualista, como se não precisasse dos outros para sobreviver, né? Que lições Thomas Merton tem para nós com relação a isso? O primeiro é que o homem é um ser relacional, né? Precisa estar sempre em relação com os outros homens. Mas nisso vai ter que lidar com as diferenças. E Merton fala muito disso, né? No respeito às diferenças, né? Tanto que em matéria religiosa ele iniciou um diálogo muito fecundo, né? Com outras tradições, que não eram só as cristãs, né? A produção tinha até selecionado um pensamento dele aqui, já que o senhor tocou aí no assunto de outras tradições religiosas. Ele diz assim, se me afirmo como católico, apenas negando tudo que é muçulmano, judeu, protestante, hindu ou budista, no fim descobrirei que não resta muita coisa com que me possa afirmar como católico. Certamente não terei o sopro do Espírito com o qual possa afirmá-lo. Que sabedoria é essa aqui, Fernando? É muito grande. Que sabedoria! Reconhecer a legitimidade da diferença, não julgar essa diferença, não jogar pedras. Pelo contrário, entender que somos todos humanos e talvez tenhamos algum laço metafísico que permeia as várias diferenças. Que coisa bonita! Exatamente. Então, ele também é um homem que antecipa, né, o Concílio Vaticano II com essas ideias, né? Ecumênica, né, do ecumenismo, né, que não nega a verdade, né, da sua própria religião, né, não é uma mistura, mas é um respeito mesmo e encontra o sopro do Espírito dessas outras tradições. Então, não é à toa que ele terminou seus dias em Bangkok, num encontro com os monges budistas, né? Infelizmente, um acidente o matou lá. Ele estava um dia muito quente, foi tomar banho e tinha um ventilador. E esse ventilador deu uma descarga elétrica nele. Morreu eletrocutado. Tá. Ok, vamos descansar um pouquinho. Um homem de hábitos rigorosos, defensor da vida monástica,
mas ao mesmo tempo profundamente aberto à vida comunitária. No programa de hoje estamos conversando sobre Thomas Merton. Voltamos daqui a pouco.